Eu quero também agradecer a Deus pela vida da irmã Marina, que me abraçou aqui com muito carinho, e de todas as irmãs aqui presentes. É sempre um prazer, é uma alegria estar aqui com os irmãos. A minha família é daqui, e eu tenho que dizer algo muito importante para os irmãos. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, eu morei em Coroatá 16 anos. 16 anos. Tem dia que eu recebo o convite de lá para ir pregar lá, eu não tenho como ir. A minha vida, além de ser uma vida corrida, eu trabalho com igreja. Atendo praticamente 300 congregações. Então, eu estou em área todos os dias. E além da igreja, eu tenho as agendas que é fora. Olha, ontem eu estive em Vitorino, aí amanhã, hoje já estou aqui, e domingo já estarei em São Paulo. Então é essa correria. Então eu até digo assim, as minhas meninas reclamam: papai, o senhor antigamente saía um mês, assim uma semana com a gente, não sai mais. Mas é devido a essa correria. E eu não tenho, além disso, escrever para outras editoras, fazendo obras, traduções. Então eu vivo nessa vida, irmãos. Eu não tenho tempo, por exemplo, para chegar na casa do irmão Chico e sentar e conversar com o irmão Chico a tarde todinha. Eu queria isso, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para isso. E a minha vida, como a vida do pastor Francisco e de outros pastores, é dessa forma. E foi o ministério que eu escolhi. Não reclamo, não, porque é a missão que eu escolhi, né? Aí quem é parente, quem é irmão, é entender isso, né? É entender. Não é porque eu nunca fiz uma viagem até para o exterior. Às vezes o pastor me convida e diz assim: pastor Zé, mas aqui o senhor tem que conhecer o lugar tal. E aí pronto, eu disse: pastor, eu vou aí pregar, e aí na hora que terminar me bote no voo que eu venho embora. Aí pronto. Não, até minha esposa, ela vai comigo, ela sai. Eu disse: rapaz, tu vai sozinha. Ela pega um Uber. Eu disse: rapaz, tu vai sozinha nesse mundo grande? Se eu vou. Eu disse: rapaz, não vai não. Aí já é outra preocupação. E ela sai, e aí, mas eu só vou pregar e volto. Então a minha vida é essa. Não é que a gente não queira, não é que a gente não, é porque o pastor, irmão, vem aqui, irmão. Eu queria tanto, mas não temos tempo. A questão é essa. E não é porque é outra coisa não, é só fazendo a obra de Deus. É só fazendo a obra de Deus. É um prazer rever aqui nossas irmãs, muitas irmãs, muitos irmãos. Quando eu olho para o rosto de algumas irmãs aqui, eu me lembro da fala do meu pai, né? De tudo, das pessoas que ajudavam ele. E assim, ontem o pastor Elidônio dizendo para mim: Osiel, eu não sinto saudade de nada. Eu disse: é porque tu não está ficando ainda velho. Mas quando você for ficando, aí você vai sentindo saudade. Tem dia que eu sinto saudade, né? De muitas coisas. E como diz um hino do Osés de Paulo, passa o tempo e o tempo vai, né? Nos trazendo emoções. O que foi não volta mais. E aí a gente segue a vida. Mas lembrando muita gente aqui e momentos bons que eu vivi aqui em Lago da Pedra. Deus abençoe, fico muito feliz com o trabalho do Senhor, o crescimento da obra de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que trouxe a sua Bíblia, estamos nessa semana de avivamento, a temática aí que nos foi repassada. 2 Coríntios 3. Você que trouxe sua Bíblia, 2 Coríntios 3, verso 12 a 18. 3, 12 a 18. Muito bem. 2 Coríntios 3. Quem encontrou, diga amém. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos,
porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, como igreja, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Quem pode dar glória pela palavra? Diga comigo bem forte: crescendo na glória. Mais uma vez, crescendo na glória. Se vocês analisarem a Bíblia, eu vou falar rapidamente sobre isso, irmãos, e eu quero que as irmãs escutem bem, serei breve. Crescendo na glória. Diga isso para não esquecer mais. Crescendo na glória. Muito bem. Se vocês analisarem, só tem um que não precisa crescer na glória. Quem é? Vamos lá. Só tem um que não precisa crescer na glória. Quem é? Deus. Diga comigo. Quem é? Deus. Só tem um que não precisa crescer na glória. Quem é? Deus. Salmo 104, 31 diz que a glória dele permanece e o Senhor se regozija nas suas obras. Ou seja, Deus não precisa nem diminuir, nem aumentar, nem crescer em glória, porque ele é a própria glória. E quando nós falamos da glória de Deus, ele tem a glória nele e a glória que ele manifesta. Escutem bem. A glória em Deus é, em essência, os atributos de Deus: santidade, verdade, amor, paz. Ou seja, quando se fala que Deus é glória, ele é honra, ele é majestade, ele é poder absoluto. A glória começa com Deus, está em Deus e finda nele mesmo. A glória está em Deus e a glória permanece em Deus. Isso está claro na palavra de Deus. Só que ele também manifesta a sua glória. Salmo 19, primeiro, os céus manifestam o quê? A glória de Deus. Veja que aqui nós temos o reflexo da glória de Deus na criação. Deus manifesta a glória dele na criação. Deus, ele é glória. Deus, ele é glória, mas ele manifesta a sua glória na criação. Então é muito importante nós atentarmos para isso na própria palavra de Deus. E Deus fez tudo para a sua glória. O homem foi feito para o quê? Vamos lá, bem forte. O homem foi feito para a glória de... A terra foi feita para a glória de... Então, quando você lê Romanos 11, 36, porque por ele, dele e para ele são o quê? Todas as coisas. Aí, se você quer dar glória, você tem que entender que Deus é glória. Deus reflete a sua glória. Deus fez tudo para a sua. Então, se você for beber uma xícara de café, tem que dar o quê? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra, faça o quê? Então, se tomou um banho, tem que dar o quê? Vocês sabiam que tem pessoas que não podem se banhar quando estão em coma. Tem pessoas que não podem se banhar quando estão deitados. Você sabe quando é um valor do banho? É quando você está bem. Mas você só sabe o valor de um banho quando você está doente. Que você quer se levantar e diz assim: eu queria tanto tomar um banho. E a gente quer dar glória pelas grandes coisas. Mas o Paulo diz assim: se Deus fez tudo para a sua glória e nos colocou aqui, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para... Quem já deu glória a Deus hoje? Eu conversando com o neto do pastor Eurico Bergsten, aí eu disse para ele: rapaz, o que mais te admirava no pastor Eurico Bergsten? Ele dizia: pastor, o que mais me admirava é que toda manhã ele perguntava: já deu glória a Deus hoje? Quem de vocês já deram glória a Deus hoje?
Sério, quem de vocês, das irmãs aqui, já hoje deram glória a Deus? Glória a Deus pela vida, glória a Deus pelo ar que você respira, glória a Deus pelo que tem na geladeira. E quem pode levantar as mãos e dar glória? Muito bem, então escute bem uma coisa: Deus fez tudo para a sua, e o homem foi feito para a glória de Deus. Só que quando o pecado entrou no mundo, o pecado tirou a glória de Deus que havia no homem. Romanos 3:23, todos pecaram e separados ficaram o quê? Da glória de Deus. Então quando o homem peca, essa glória que Deus tinha colocado nele é retirada, e aí esse homem passa a ter uma glória miserável. Escute bem, olhe para cá para as irmãs entenderem. A glória de Deus, ela é, diga comigo, imutável, intransferível, santa, eterna, não murcha, não morre. É a glória de quem? De Deus. Existem níveis de glória em Deus? Vamos lá. Existem níveis de glória em Deus? Por que não existe níveis de glória em Deus? Preste bem atenção. Não, vocês acabaram de dizer, não existe níveis de glória em Deus. O crente tem nível de glória. Provérbio 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz, vai brilhando, brilhando. O crente tem que prestar cada dia mais. Tem irmã que diz assim: esse é o meu jeito, pastor. Pô, não presta. Não é assim? Esse é o meu jeito, é meu sistema. Eu disse: não. É de glória, hein? Vamos lá, é de glória, hein? Pronto. Eu é quem preciso crescer em glória. Deus não. Vira para tua irmã e diga para ela: tu precisas, diga com autoridade, tu precisas crescer na glória. Tem irmã que é a cara ruim, zangada o tempo todo, e aí pronto, a pessoa vai falar com ela: irmã, não falou hoje comigo que eu estou daquele jeito. E cadê a glória? Está nadando na glória? A gente tem esse negócio. O Cícero Nogueira foi o primeiro cantor a fazer isso, nadando na glória, crescendo na glória, andando na glória, mergulhando na glória. Isso é gostoso, mas não é assim não. Não é assim não. A vereda do justo é como a luz. Aí o escritor aos Hebreus, pastor Francisco, diz assim: e de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salva. Então, se você foi um bom crente ontem, hoje precisa ser o quê? Crescendo de glória em? De glória em? Aí o problema é que a gente pensa que a glória é o crente cair no chão. A gente tem um bocado de irmão velho que cai no chão, mais ruim do que tudo. E eu conheço, irmão. É assim ou não é? Chega um pregador de fora, aí ele faz aquela zoadona: a glória está na casa, está na casa. Aí uma irmã cai, o outro rodopia por ali, mas eu sei quem é. Sabe o que é gostoso? É crescendo de glória em glória, de glória em glória. Pastor Francisco, ontem eu estava assim, mas a senhora acredita? Deus tirou isso aqui de mim. Eu tinha esse negócio, Deus tratou comigo. Crescendo na... pastor, eu tinha um defeito tão grande, minha língua era tão grande, mas ontem eu senti assim de Deus, né? Assim, de não andar mais falando mal de ninguém. Crescendo. Eita. Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifique ao Pai. E como é que o Pai... Bota som aqui, meu filho. Baixar aí. E aí minha garganta está ruim. E como é que o crente cresce na glória? É desse jeito. Agora preste bem atenção. Todos pecaram e separados ficaram da... Vamos lá, só quem tem boca bem forte. Separados ficaram da glória. Então olhe para cá. O homem, quando ele peca, quando ele sai de Deus, ele perde a... Você só tem reflexo da glória se Deus estiver pertinho de quem? Se Deus não estiver contigo, tu não tem glória nenhuma. Mas deixa eu dizer uma coisa. A palavra glória, kabod, ou kaved, do hebraico, é peso, é honra. Quando eu digo assim, glória a Deus, eu estou dizendo, quem é pesado é Ele. Entenderam agora como é o negócio? Quando eu digo assim, glória a Deus, eu estou dizendo, quem tem a glória é Ele, porque Ele é quem tem o peso. Vocês podem observar que Deus diz assim: eu vou mostrar a minha glória à casa de Eli. Ou seja, eu vou mostrar o meu peso.
Então glória, kavod do hebraico é peso. Diga comigo, peso. Mais forte, peso. E já no original grego é doxa. Doxa é opinião, ou seja, da palavra doxologia. Quando eu digo glória a Jesus, eu estou dando glória porque eu já tenho a opinião de Jesus da Bíblia. Ninguém precisa me dizer quem é Ele, ninguém precisa dizer o que Ele faz. Ele está na palavra e já está em mim. Aí quando eu digo glória, eu sei a quem estou dando glória. Quem pode dizer glória? Então diga comigo, glória de Deus e glória do homem. A glória de Deus é imutável, a glória de Deus é eterna, a glória de Deus é poder, a glória de Deus é pesada. A glória de Deus é pesada. Aí o homem tem glória, mas a glória do homem, olha para cá. A glória do homem, irmão, é uma gloriazinha de nada. A glória do homem não vale. Essa ali é a esposa do doutor fulano, é a glória do homem. É a filha do fulano, essa daí estudou nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nadinha. Diga aí para a irmã que está ao teu lado, essa tua glorinha, diga aí. Pode dizer, essa tua glorinha não vale nadinha. Tu pode, irmã, fazer plástica, tu pode ajeitar o corpo, tu pode fazer o que tu quiser. 1 Pedro 1,24. Toda carne é como... Olha, a irmã sabe, toda carne é como? E o quê? E toda a glória do homem. Anota isso na tua Bíblia, irmã. É como a flor, olha lá, olha que coisa linda, ó. Porque toda a te belisca aí. Aí às vezes a irmã vai tomar um banho. Eu sou linda, não é assim? Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu já vi foi irmã dizendo. Isso não é errado não, porque é autoestima. Só que tem gente que já é vaidosa. Não é assim? Já é vaidosa. Ah, não tem mulher mais bonita do que eu. Já quieta. Tu é carne. Não é assim? Amante de si mesmo. Aí preste bem atenção. Se a irmã glorificar a Deus, louvar ao Senhor, uma coisa agora. Porque toda carne é como a... Olha, irmãos, olha isso aqui. E toda a glória do... Irmão, cadê a glória? Olha para cá. Cadê a glória de Antônio Carlos Magalhães, que era quem mandava na Bahia? Cadê ele? Cadê? Tu pode ter o melhor convênio até do Albert Einstein, mas quando tu adoece, tu murcha, tu seca. Então a irmã pode entrar aqui, irmã, tu pode ter a bolsa da Carmen Stefan, hoje a pesada, hoje já é fraca essa daí, hein? A Prado, Louis Vuitton. Tu pode ter andar na igreja querendo se amostrar. Tu é erva. Chanel, né? Chanel. Pronto, tu é erva. O irmão disse para mim, pastor Zé, qual é o nome da sua meia? Eu disse, irmão, eu não sei nem do sapato, quanto mais da meia. E ele citou assim uns 15 pares de meia. Você tem que usar, não é mais a lupo não é... Ela é boa, mas você tem que... Aí que citou, que a irmã está citando aqui a bolsa. Mas aí é o seguinte, tu pode usar o vestido que tu quiser, a roupa que tu quiseres, mas tu vai secar como a erva. Vocês me chamaram para falar de glória, né? Assim, mas eu vou só mostrar uma coisinha aqui, olha para cá. Só para você. Toda a glória do homem é como a flor da erva. Eu vou mostrar aqui rapidamente 3 grandes homens na Bíblia que eram os mais poderosos, mas não valiam nada. Primeiro, Nabucodonosor. Capítulo 4, verso 30 de Daniel, a Bíblia diz que ele chegou e disse: eu fiz esta Babilônia. Eu com o meu braço construí. Deus disse: eu vou te mostrar quem é o dono da glória. O que foi que aconteceu com Nabucodonosor? Ele foi comer capim, como o quê? Animal. A tua glória não vale nada. Segundo homem,
o homem que mais teve riqueza, sabedoria e poder na terra. Quem foi? Vamos lá, quem foi? Mas quando Jesus foi falar da glória de Salomão, não te iluda. Quando Jesus foi falar da glória de Salomão, me parece que é Mateus 6:29, Jesus disse assim: Salomão se vestia bem, pois ele nunca se vestiu como um lírio dos campos. Olha aí, nem Salomão, olha, diga isso aí, irmão, nem Salomão em toda a sua... Irmão, se os crentes pegassem isso aqui, você entrar nessa igreja, era só se alegrando, porque você tem a verdadeira glória. Quem tem a verdadeira glória? Então olhe para cá, nem Salomão, olha o que Jesus disse. Salomão, sábio, cheio de glória. A gente pensa que glória é ter uma casona linda, é ter uma fazenda cheia de gado. A gente pensa que glória é ter o melhor vestido. É nada, você é erva, seca-se a erva e cai a sua, já tu murcha. Diga aí para a irmã que está ao teu lado, já tu murcha. Diz aí, já tu murcha. É assim, ei, pronto. Tem irmã que eu conheci, toda bonita, charmosa, e aí agora a gente vai visitar, aí já está com a cara murcha, né? Cara murcha. Hoje tem uns implantes que eles botam para não usar mais a chapa, né? Bota os dentes, né? Aí a pessoa fica, mas mesmo botando os dentes, isso aqui você vê, não é? Não tem como, vai secando. Agora vai chegar, não se iluda, agora vai chegar um dia. Vai chegar um dia. 1 Coríntios 15, quando você lê do 43, o que é mortal, vai se revestir da imortalidade. E o que é corruptível, vai se revestir daí. E aí nós vamos gritar: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Esse é o crente cheio de glória. Eita, pode estar velhinha, pode estar com a boca murcha, pode estar com os olhos fechando, mas tem uma esperança. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do... E o outro homem, quando você observa Atos 12, 22 a 24, ele vestiu uma roupona, porque, irmão, tem hora que a gente esquece que é erva. Tem hora que a gente esquece que é erva. É só andando de avião, é só andando de carrão, mandando nos servos da casa, um autoritarismo. Não é assim? Aí, o que acontece? A Bíblia está dizendo que o rei Agripa I colocou uma roupona, e quando o povo viu a roupa brilhando, que ele se apresentou, aí o povo gritou: voz de Deus e não... Olha aí, e o povo exclamou: voz de Deus e não... Isso não é homem, é o quê? É um Deus. Aí Deus disse: é? Que ele deveria ter dito: não, gente, eu estou nessa beleza, nessa roupa, mas eu só estou nesse poder porque quem é que dá? É Ele. Eu só estou me vestindo porque quem é que dá? É Ele. Toda boa dádiva, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo é dele, é para Ele, a glória é dele, o poder é dele. Mas aí ele não deu glória a quem? A Deus. Deu uma dor de barriga, levaram ele para casa, os vermes começaram a comer ele. Você sabia que se você se trancar dentro de casa e não comer nada, você vai morrer, os próprios vermes que estão dentro do teu corpo vão te matar? Eu li um livro de um pastor, era até um pastor presbiteriano, falando sobre milagres, e ele diz o seguinte: se você não comer e se trancar dentro de um quarto, você tem tanto verme, que o próprio verme que está dentro de você vai te matar. Quer um exemplo? Olha para a tua boca, por que teus dentes apodrecem? Ei, cadê tua glória? Ei,
Até quando tu está usando fio dental, você fica sabendo quem é você. Aí, quem sabe? Sim ou não? E eu não preciso falar das outras coisas. Só para saber quem é você. Voz de Deus e não de... Aí Deus mandou o verme para mostrar para Agripa primeiro que a glória pertence a quem? Para mostrar para Nabucodonosor que quem manda no mundo dos homens, e para mostrar para Salomão que a glória que ele tinha só era alguma coisa porque Deus estava com ele. Sabe o que nós vamos dizer aqui nesta manhã? Diga comigo: por ele, para ele são todas as coisas, e glória seja dada ao nome do Deus eterno. Só quem pode dar glória ao Deus eterno. Mas veja bem, diga comigo: crescendo na glória. Irmãos, prestem bem atenção. Existem níveis de glória, mas não em Deus. Deus precisa melhorar? Não, Malaquias 3,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Quem é que precisa melhorar? Nós. A glória de Deus é eterna, a glória de Deus é permanente, a glória do homem é transitória, e existem níveis de glória. E é aqui que entra a glória, por exemplo, humana. Tem pessoas que têm glória humana mais do que a outra, sim ou não? E eu tenho que respeitar esse limite. Tem pessoas que falam melhor do que eu. Isso é uma glória. Tem pessoas que trabalham melhor do que eu. É uma. Tem pessoas que sabem ganhar dinheiro melhor do que outras pessoas. É uma glória. E na igreja tem uns que cantam melhor do que outros, sim ou não? Tem uns que pregam melhor do que outros, sim ou não? Tem uns que falam melhor do que... Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, vai. Ele disse: não, Senhor, eu não sou bom de boca. Ele disse: mas eu estou com a tua boca. Não invente isso. Manda meu irmão, que meu irmão fala eloquente. Mas o Arão nunca produziu nada, nunca escreveu nada, apesar de falar bem. Mas Deus só usou Moisés. Porque olhe para cá, cada um na obra de Deus tem a sua glória. Cada um na obra de Deus tem a sua. Então não te intrometa na glória do outro. Deixa a glória dele com Deus e fica com a tua. Quer ver? 1 Coríntios 15, 41. 1 Coríntios me parece que é 15, 41. Lá diz assim: uma é a glória do sol. Olha para cá, irmãos. A gente diz: eita, mas o sol hoje está quente. Mas a glória do sol é sempre aquela ali. O sol, ele tem o seu nível de glória dentro do seu universo. É a glória do... E a outra é a glória da... Pronto, aí você... Eita, que lua linda. Mas se você viver daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai olhar a mesma. A glória do sol, a glória da lua e a glória das... Olha aí. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Pronto, então, o que eu quero dizer aqui? Deus, quando eu busco Ele, eu posso ter um nível, escute bem, de intimidade maior com Ele. Mas a glória que Deus deu a mim, Ele também deu a você. Porque é a glória de Cristo que está em nós. Eu posso crescer em nível de intimidade. Então preste bem atenção, cada um tem um nível de glória. E aceite isso. Tem a glória da lua. Tem irmão que tem a glória da lua e quer a glória do sol e quer a glória das estrelas. Ele quer tudo para ele. Fica no teu lugar. Outra coisa, se o irmão está brilhando bem e aí você tem um brilho menor, agora preste bem atenção. Você já viu, como é o nome daquele inseto, o vagalume? Você já viu ele competir com a lua? Pronto, mas numa noite que tem uma lua bonita, ele está lá com o brilhozinho dele ou não está? Então fica com o teu brilho. Nós temos que entender que há níveis de glória. E glória humana. Só que essa glória humana, ela se acaba. E o texto da semana de avivamento está em 2 Coríntios capítulo 3. E eu vou ser breve aqui para fechar o assunto com as irmãs, para os irmãos entenderem.
Aqui, irmãos, há um problema muito sério nesse capítulo. Qual é o problema, pastor Ziel? O problema é que os irmãos estavam dizendo que Paulo gostava de se amostrar. Eles estavam dizendo que Paulo era fobista, que Paulo se vangloriava. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 9, 10, e se vocês pegarem 1 Coríntios capítulo 11, e se vocês pegarem 2 Coríntios capítulo 11, Paulo, quando escreveu a primeira carta para defender o seu apostolado, ele começou a falar um pouco de si, ainda que ele disse, ainda que isso seja loucura. Mas como as pessoas começaram a acusar Paulo de querer usar uma glória humana, aí Paulo escreveu esse segundo capítulo e disse assim: vocês estão me acusando de eu fazer uso da minha glória para vocês? Não, eu não preciso fazer isso, porque vocês são a minha carta escrita. Quem evangelizou vocês? Quem ganhou vocês? Quem pregou para vocês? Eu. E o que eu preguei é o que está escrito dentro do coração de vocês. Eu não preciso de carta de recomendação. Olha como isso é lindo, gente. Hoje é muito comum carta de recomendação. Hoje, quando um membro vem visitar uma igreja, ele traz carta de recomendação. Naquela época, todos os homens ricos, quando iam viajar, levavam uma carta de recomendação. Porque se alguém parasse, ou bandidos paravam ele, tinha que mostrar a carta de recomendação, dizendo o que ele era. Neemias, no capítulo 2, quando ele pede passagem, ele pede a carta ao rei, para que ele pudesse passar e ter autoridade. Ou seja, tem que ter recomendação. Só que Paulo estava dizendo para essa igreja: eu preciso de recomendação? Vocês não me conhecem? Vocês não sabem que eu fundei o trabalho, que eu ganhei vocês para Jesus? Só que esses crentes, e aqui eu quero começar já para encerrar, esses crentes não evoluíam. Tem crente, irmão, que não cresce na glória. Paulo ganhou para Jesus e era para eles terem um nível maior de fé, mas estavam voltando atrás e se apegando em coisas menores. Meu Deus, uma mãe estava em casa e os 2 filhos dela estavam em uma sala, mas chegou uma senhora, uma jovem, na casa, e ela viu um piano e começou a tocar o piano. A mãe estava lá na cozinha, veio correndo ver a menina tocar piano. Os vizinhos vieram, só que eles não sabiam que aquela menina que pediu hospedagem, ela tinha vindo à cidade para um grande concerto. E o som tomou conta da casa. Os vizinhos vieram, mas tinha 2 meninos, filhos da dona da casa, sentados com fone de ouvido, ouvindo um rock. A mãe foi lá e disse assim, puxou o fone de ouvido: vocês não estão ouvindo a bela música que a jovem está tocando no piano? Aí um tirou e disse assim: isso é música para velho, mamãe, isso é música antiga. E botou de novo o fone no ouvido. Sabe o que Paulo estava dizendo? Vocês parecem que querem ouvir a canção velha. Vocês não querem a canção nova do Evangelho. A canção velha qual era? A da aliança, a da lei. A canção velha é aquele irmão que todo tempo é na igreja. Não, irmão, isso é assim mesmo, até Jesus voltar a gente vai levando assim. E cadê o crescimento na glória? Irmão, estou assim na igreja, esse dia eu estou mole, eu estou mais... E vocês pensam que eu, pastor Zé, o pastor Francisco, é quem tem que fazer vocês crescerem em glória? Paulo disse: eu criei vocês. Mas tinha alguns... Paulo não estava falando para judeus, estava falando para gentios. A igreja de Corinto era gentílica. Aí Paulo, para mostrar o que era a glória em Moisés e a glória nele, ele vai pegar a figura de Moisés
e a figura dele. Paulo não está fazendo competição entre ele e Moisés, porque prestem bem atenção, eu vou fazer uma pergunta aqui para as irmãs, olhem bem para mim: quem foi maior em glória, Moisés ou Paulo? Escutem bem, olha a pergunta: quem foi maior em glória, Moisés ou Paulo? Isso aqui é muito interessante, porque tem muito irmão que não olha para a Bíblia como é para olhar e se confunde. Eu pergunto, quem foi maior? Olha para cá. Moisés, em Êxodo 19, Êxodo 34, a Bíblia diz que ele passou quantos dias no monte? Fazendo o quê? Orando e quando ele desceu do monte, o que acontecia com o rosto dele? Vamos lá, igreja, diga, o rosto dele fazia o quê? Brilhava. Vamos lá, fazer o quê? Isso aqui é muito importante. Quantos dias no monte? E quanto tempo jejuando? 40. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Agora preste bem atenção. A glória era tão grande que Moisés botou o quê? Um véu. Se você for a uma obra de arte ou uma galeria, você vai ver foto de Moisés no livro mesmo, que tem chifres na cabeça de Moisés. É porque no latim a palavra véu é chifre. E o tradutor, as pessoas pensaram que Deus estava colocando vários chifres na cabeça de Moisés. Mas ele colocou um véu. Agora preste bem atenção. Olha o tamanho da glória de Deus em Moisés. Moisés orando, buscando a Deus, o rosto brilhava. Mas quando ele ia falar com o povo, ele botava o quê? O véu. E quando ele entrava na presença de Deus, ele fazia o quê? Por que Moisés na presença de Deus tirava o véu? E por que para o povo ele colocava o véu? Porque glória que brilha na vida de um homem de Deus, para quem é incrédulo não presta para nada. O problema não era a lei falava da vinda do Messias. O problema não era o Moisés orava e jejuava. O problema era o povo que não crescia na glória. E Moisés, por causa da incredulidade deles, colocava o véu. Mas quando chegava na presença de Deus, tirava o véu. Agora, quem é maior em glória? Moisés ou Paulo? Moisés. Por que ele é maior em glória do que Paulo? A irmã sugeriu aqui, Moisés é maior em glória. Por que Moisés seria maior em glória? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Moisés era um homem de comunhão com Deus, vivia com Deus, tinha intimidade com Deus e foi para o céu. Na transfiguração, Mateus 17, quem é que aparece? Moisés. Moisés foi para o céu e é um homem de Deus. Agora, o que acontece? A intimidade de Moisés era limitada. E ela não podia ser passada para o povo. Havia muitos homens no Velho Testamento que viviam na lei e foram abençoados pela lei, mas a incredulidade impediu. Agora Paulo chega e diz assim: Deus fez o rosto de Moisés brilhar, mas agora, com a vinda de Cristo Jesus, a glória não é só mais de Moisés, a glória é de todos nós. Isso aqui é pesado, meus irmãos. Isso aqui é forte. Por que isso aqui é forte? Porque hoje tem irmão que diz assim: eita, o fulano de Deus está orando 40 dias, 40 noites. Quando ele sair dali, ele vai sair com a glória que ninguém vai segurar ele. Negativo, ele pode sair com um nível maior de intimidade, mas a mesma glória que ele tem, eu tenho, tu tem, porque Jesus está em nós. Aqui ninguém tem maior glória, porque a Bíblia diz em Colossenses 1:27, aos quais para manifestar as riquezas insondáveis, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quem é que tem certeza que Jesus está aí dentro? Porque tem irmão que entra na igreja: ô irmão, eu queria ser tanto crente como o irmão Francisco. E por que tu não é crente como Jesus? Paulo diz em 1 Coríntios 11, sede meus em mim, tá? Assim como eu sou de quem?
Porque a glória que brilha no irmão é a glória que brilha nele, é a de Cristo. E se você tiver Cristo, essa glória vai brilhar. Ainda, porque preste bem atenção, ainda que tenha irmão que não tenha a busca constante de estar ali, mas se ele aceitou Jesus, confessa a Jesus, tem Jesus no coração, ele é crente. Agora, para ele intensificar essa comunhão, oração, jejum, leitura da palavra. Estão entendendo? Agora, o Moisés, ele não tinha a glória maior do que Paulo, mas ele tinha uma glória limitada. Já o Paulo, ele tem uma glória revelada e completa. Por quê? Ele diz assim, olha, irmão, isso aqui é lindo, olha o que ele diz: pois temos tal esperança, e eu falo com e ele diz assim: eu não preciso fazer como Moisés, colocar o véu, irmão. Agora olhe para cá, o véu colocado em Moisés era um arranjo, era uma parábola. O véu colocado em Moisés pode significar, sabe o quê? A nossa retórica, o nosso arranjo, o nosso argumento. Hoje tem crente que quer o véu, mas não quer o Cristo. Tem irmão que quer o Monte Sinai, ele anda dizendo, meus pés estão pegando fogo, mas o coração não é transformado. Deu para entender agora? Quando vai passar um eclipse, ele não chega aqui na terra, se chegasse era destruído. Aí as pessoas dizem, para você ver e não ter lesões nos olhos, compre o quê? Um óculos escuro. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando você aceita Jesus, não precisa mais de óculos, nem de lentes, nem de véu. Por quê? Tu não vai ver, ele está aqui. A glória é porque ele está aí dentro de você. Irmãos, não tem coisa melhor para um crente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu visito crente, aí quando eu chego, aí o irmão diz, pastor, eu acho que eu vou partir. Quem já ouviu isso? Eu acho que eu vou partir, eu estou sentindo. Mas pastor, eu estou com uma alegria tão grande. Eu estou só esperando mesmo. Tem um pastor que na hora que eu vejo ele, eu digo, Pai do Senhor, pastor, e aí? Só aguardando a minha hora. Eu só estou esperando ela. Isso é a glória. É a certeza de que Jesus está aí dentro. É a certeza de que Ele mora dentro de você. Então, só para fechar, em primeiro lugar, é preciso, para você crescer na glória, diga comigo, eu preciso, não, mas diga bem forte, eu preciso me voltar para o Senhor. Olha o que Paulo diz no verso 16, ele diz assim, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu cai. Ou seja, Moisés colocava o véu para o povo não ver a glória, mas quem se aproxima do Senhor, o véu se acaba, porque tem a vida transformada. Irmãos, aqui tem duas alianças. A velha aliança era na lei, e quem não cumprisse gerava morte. Vocês se lembram de Êxodo 34? O povo não cumpriu, não obedeceu à lei, veio a morte. Agora Paulo está dizendo aqui que se você quer crescer na glória, o primeiro segredo é: fique pertinho de Jesus. Não é mais do monte, não é da lei. Se você quer crescer na glória, fique pertinho de quem? De Jesus. Se você se aproximar de Jesus, Ele se aproxima. João 17, 24. Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que eles vejam a tua glória. Quem está pertinho de Jesus, aleluia. Irmãos, não precisa segredo para você se voltar e ter glória. É só se arrepender, é só confessar os pecados. Fique pertinho dele e você vai ter essa glória. Era isso que Paulo estava dizendo, gente. Moisés colocou o véu por causa de vocês, a incredulidade de vocês, a falta de fé de vocês. Mas se vocês se voltarem para Deus, receberão a glória. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha o verso de número 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? A liberdade. É muito importante os irmãos entenderem
que quando a gente lê isso aqui, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Só que essa liberdade que a gente entende é a liberdade de gritar. Isso pode acontecer, você pode gritar, você pode correr, mas não é essa liberdade que Paulo está falando. Paulo estava dizendo, aonde o Espírito do Senhor opera, escutem bem, a lei, você tinha que olhar para ela, cumprir ela, mas tinha medo, se não cumprisse, morreria. Paulo estava dizendo que quem se aproxima do Senhor, recebe a transformação, e agora o Espírito Santo de Deus entra, e como o Espírito Santo de Deus entra, ele provoca mudança em você. Olha, ele tira o medo, ele tira a angústia, ele tira o pesar. Quem tem o Espírito do Senhor, irmão, não tem medo de nada. Eu vou dar uma palavra de Deus aqui nesta manhã, escutem bem. Há muitas pessoas com medo da morte, há muitas pessoas com síndrome do pânico, há muitas pessoas com doenças, porque o teu corpo, ele assimila isso, porque a pressa da vida, crise de existência, medo de não vencer, medo de ter problema, frustrações, trazem isso para a tua alma. Só que Paulo diz que quem deixa o Espírito Santo entrar, esse Espírito Santo, ele entra e tira o medo, e tira a angústia, e o Espírito Santo de Deus, ele dá a nova vida, Romanos 8:2, o Espírito de Deus em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Levante a sua mão para o céu, quem está aqui nesta manhã, com medo de morrer, o Senhor está dizendo, você tem de mim o Espírito de vida. Quem está aqui nesta manhã e tem medo do escuro, tem medo do diabo, tem medo do amanhã, a Bíblia diz em 1 e 2 Timóteo 1:7, Deus não te deu o espírito de temor, mas de amor e de moderação. E você agora pode gritar, Abba Pai, a glória de Deus está na tua vida, o Espírito Santo está trabalhando aí dentro. Aí dentro, você recebendo o Espírito Santo de Deus, seja curada do medo agora, seja curada do pânico agora. O Senhor está liberando a cura para você agora. O Espírito que estava lá em Gênesis 1:2, gerando vida no universo, é o Espírito que está aí dentro de você, te dando a verdadeira vida. Fale com ousadia, porque você tem uma esperança maior. Irmãs, quando Paulo diz em Gálatas 5:16, andai em espírito. Quem anda no espírito não tem uma vida de medo. O medo pode vir, a tristeza pode vir, mas Paulo estava dizendo, em primeiro lugar, quem se aproxima dele é tirado o véu, é tirado tudo, e agora a glória brilha. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem liberdade para adorar, liberdade para glorificar, não tem mais vergonha de nada, porque sabe que o Espírito que está dentro da sua vida lhe transformou de uma vez por todas. Diga comigo agora para encerrar, é preciso, bem forte, é preciso depender da glória de Deus. Vocês observaram o seguinte, olha, o último verso diz assim, mas todos nós, com a cara descoberta. Irmão, não tem coisa melhor do que o Evangelho. Aqui nós não precisamos mais do Monte Sinai, nós não precisamos mais de véu, nós não precisamos de truque, nós não precisamos de magia, nós não precisamos esconder nada. O Evangelho entrou e nos transformou. E agora deixa eu dizer uma coisa, escute bem, mas todos nós, com a cara refletindo como que pelo espelho a glória do somos. Quem é que está dentro de nós agora com toda liberdade? Vamos lá, quem é que está dentro de nós com toda liberdade? É o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele está nos transformando, Romanos 8:29, para sermos conforme a imagem do Deus eterno. Mas tem uma coisa, o grande sol da justiça é Jesus, e quando ele brilha, olhe para cá para você entender o mistério, quando ele brilha, eu não preciso botar véu, porque eu já fui transformado por ele. Sabe o que que mata o meu ego? Sabe o que que mata o meu eu? Sabe o que que destrói o meu pecado?
é a glória. Quanto mais eu sou cheio da glória, mais eu vejo minha insignificância, mais eu vejo o meu pecado, mais eu vejo minha pequenez. Por isso que a Bíblia diz: de glória em... Porque se eu fico perto da glória maior, a glória menor desaparece. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É impossível você ficar perto da glória e querer ser uma glória grande, porque a glória maior diminui a glória humana. Irmãos, isso aqui é interessante, porque Paulo diz da seguinte maneira: Ele, o Espírito Santo, é quem dá a transformação. Então, quando o brilho de Jesus, porque nós não estamos vendo a ele ainda visivelmente, mas quando o brilho dele vem para nós, esse brilho, ele mostra o meu pecado, mostra a minha desgraça, mostra a minha insignificância, mas mostra que eu preciso da glória. E eu digo: Senhor, me dá essa glória. E a cada dia que eu me encho de Cristo, eu vou me transformando de quê? De glória em glória, de glória em glória. Por quê? Porque a glória de Cristo, ela me transforma. Eu vou fazer uma pergunta para encerrar. Qual foi o homem que viu a glória e caiu? Qual homem que viu a glória e caiu? E quando ele se levantou humildezinho. Pronto, está lá em Atos 9. A Bíblia diz que um clarão brilhou e o Paulo fez o quê? Não tem como tu ficar grandão quando você vê a glória dele. Toda vez que você vê a glória, quando você vê, olha para cá, se você vê uma irmã dizendo: olha irmão, pastor Aziel, eu quero lhe dizer que eu sou mulher de Deus. Tem glória não. Porque quem tem glória não diz, quem tem glória brilha. Assim brilha a vossa luz diante dos, para que eles vejam as vossas boas e glorifiquem a quem? E toda vez que você se enche de glória, eu não conheço na Bíblia um texto que a glória de Deus não se manifestou para o povo não cair. 2 Coríntios 7, primeiro: e a glória de Deus encheu a casa e os sacerdotes não podiam entrar no... A glória te destrói. Isaías capítulo 6, viu a glória, ele gritou: ai de mim, que sou homem impuro. Paulo viu a glória e caiu. Quando você vê a glória, você é colocado por terra. Mas deixa eu dizer uma coisa: vai chegar o dia, 1 João 3, 2, 3, amados, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele vier, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Quem vai querer estar cheio da glória? Fique de pé, santas irmãs de Deus. Oh, aleluia. O véu já foi tirado. Queridas irmãs, queridos irmãos, líderes do Senhor, vamos crescer de glória em glória. Quando você lê Romanos 4, a Bíblia diz que Abraão se fortificou dando glória, mesmo na luta, mesmo na prova, ele não parava de confiar. Então eu quero orar com vocês, com as irmãs, com todas as servas do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar as mãos, irmãs. Vocês estão aqui nesta manhã. E se você quer crescer na glória santa de Deus, Paulo está dizendo aqui: se aproxime do Senhor. Nós não temos mais Monte Sinai, não precisamos mais de véu, não precisamos mais da lei, porque tudo se cumpriu em Cristo. Fique pertinho dele, porque o Senhor Deus já tirou o véu. Você está com a cara descoberta. Mas talvez você diga: mas pastor Aziel, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas lutas. Mas se aproximar de Cristo, Ele vai colocar o Espírito Santo dentro de vocês. E aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Se o Espírito está aí dentro, Ele está amassando o barro. Se o Espírito está aí dentro, Ele está quebrando eu. Se o Espírito, dê liberdade ao Espírito, vai dando liberdade ao Espírito, para Ele trabalhar no teu coração, na tua alma, no teu corpo, na tua mente. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele amolecer o barro, deixa Ele quebrar o vaso,
e fazer outra vez. E agora, em nome de Jesus, você vai refletir essa glória em casa, na rua, no comércio, na praça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço na sua irmã e diga: vamos viver na glória. Cadê a sanfona? A gente disse que arrumou uma sanfona para me tocar aqui hoje. Tá aí? É aqui aí? É aí. Tem que cantar lá. Vamos cantar.